Olá, boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos a este novo vídeo sobre o livre-arbítrio na mensagem da justificação pela fé. Será finalmente a última parte desta série. Um dos temas principais dessa série tem a ver precisamente com a obediência antes de Jesus sair do lugar santíssimo. Uma obediência que é provida diariamente, completamente, perfeitamente, e que é Deus quem faz essa obra em nós, através da fé, por meio da fé. Então, é pela graça de Deus que nós podemos ser restaurados completamente à obediência. Então, Jesus não vai sair do santuário, do lugar santíssimo, para que não precisem mais de perdão, mas porque não precisam mais do perdão. Não porque eles não precisam mais de Deus, mas porque eles mantêm o perdão, o título intacto. Então, este remanescente a quem é dirigida esta mensagem são aqueles que vão ser selados antes do fechamento da porta da graça, de maneira a que não precisem mais de recorrer ao perdão, porque mantêm uma obediência diária e contínua. Mas a obediência não são obras e nós não somos justificados só pela graça e não pelas obras? Vamos ver Efésios 2:8, que diz assim: Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. E também Romanos 3:24. Romanos 3:24 diz assim: Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Em Efésios diz que somos salvos. Em Romanos diz que somos justificados. É, portanto, um sinônimo. Salvos e justificados é a mesma coisa. Romanos 11:6 diz: Mas se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Se, porém, é pelas obras, já não é mais graça. De outra maneira, a obra já não é obra. As obras que Paulo rejeita são as obras da lei, aquilo que ele chama obras da lei. Não as obras da fé, que são graça. A graça é o quê? É apenas um tiquê que eu tiro para poder entrar no céu, para ser declarada justa? Não, é algo que opera, que faz, que transforma. É um título para o céu, sim, o perdão, mas é também obediência contínua, ou seja, obras da fé. Então, a graça não é só graça do perdão, porque não é só o perdão que nós recebemos de graça, é também as obras da fé. Porque as obras da fé são feitas pelo homem? Não, são feitas por Deus em nós. Então, o que são senão graça? Portanto, perdão é graça e obras da fé é graça. Nós somos salvos pela graça, pela fé, pelo perdão e pela obediência às obras da fé. Não é incrível? Perdão e obras são graça quando ambas são dadas por Deus. E
o que é que são as obras da fé se não dadas por Deus? Pois é, somos salvos apenas pela graça, mas fé, que é o perdão, e obras da fé são graça, quando ambas são dadas por Deus. Não é tão fácil de compreender? Deus, com uma mão, dá de graça o perdão e com a outra mão dá de graça as boas obras da obediência pela fé. Não é incrível? Então compreendemos como é que as obras também são graça. Quando nos são dadas gratuitamente por Deus por intermédio da fé. As obras da fé não é algo que o homem faça, portanto não são iniquidade, são requeridas, exigidas por Deus e dadas também por Ele, de graça. É pela fé para que seja por graça. Portanto, tais obras que são feitas por meio da fé são por graça. E se somos salvos pela graça, somos salvos ou justificados, como vimos lá atrás, em Efésios e Romanos, somos então salvos ou justificados tanto pelo perdão, que é de graça, como pelas obras obtidas por graça. Por conseguinte, quando dizemos que somos justificados pela graça e não pelas obras, temos de explicar que nos referimos às obras da lei. Essas feitas pela força do homem, pelo poder e capacidade do homem, porque essas obras não vieram pela fé. Antes participa das aflições do Evangelho segundo o poder de Deus, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos dos séculos. Então, nós não somos salvos ou justificados pelas obras da lei feitas pela nossa força, pela nossa capacidade e pelo nosso mérito, mas somos sim salvos ou justificados pelas obras da fé obtidas de graça, através do poder de Deus, pelo seu mérito, pela sua capacidade e completamente de graça. Então, quando dizemos que somos salvos somente pela graça e não pelas obras, temos de explicar que há dois tipos de obras, as obras da lei e as obras da fé, e que não somos salvos pelas obras da lei, mas somos salvos pelas obras da fé, que são graça, que somos salvos pela graça, que fazem parte da graça. Então, esta afirmação deve ser entendida desta maneira. Somos salvos só pela graça e não pelas obras, é igual a somos salvos ou justificados pela graça do perdão e pela graça das obras da fé, e não pelas obras da lei, que são feitas pela força humana. Vou fazer um esquema para ser muito fácil de compreender. Somos salvos pela graça e não pelas obras. Essa graça divide-se em graça do perdão mais a graça das obras da fé. E não somos salvos pelas obras. Que obras? As obras da lei. Da mesma maneira, podemos entender a justificação pela fé desta forma. Somos justificados pela fé e não pelas obras. A fé é uma fé que obtém
o perdão mais a fé que obtém as obras de Cristo em nós, as obras da fé. E não somos salvos pelas obras, que são as obras da lei obtidas pela capacidade humana. Não nos ajuda tanto este esquema? Então, o que é a fé? A fé é tudo aquilo que é obtido através da fé, que é o perdão obtido pela fé e as obras obtidas pela fé. E o que é que são as obras da lei? São as obras que eu não fui buscar ao céu pela fé, de graça, para serem feitas em mim, mas antes foram feitas de minha força e capacidade e iniciativa e mérito pessoal. Pois é, e essas são iniquidade. E agora surge a grande pergunta: faz alguma diferença prática compreender a justificação como sendo apenas o perdão ou ter de ser também pelas obras da fé? Pois é. Se eu sou justificado só pela fé, entendendo que isso é só o perdão, na verdade não está correto, nós devíamos incluir na fé o perdão e as obras da fé. Mas, como a maioria entende que a justificação pela fé é só o perdão, vamos então seguir essa linha de raciocínio. Então, se eu sou justificado só pela fé, entendendo apenas que é o perdão apenas, implica que eu não preciso de ser obediente para ser salvo, correto? Para ser salvo. É só um resultado, uma consequência de ser salvo. Se eu for justificado tanto pelo perdão, a que eu chamo que é pela fé, como pelas obras da fé, eu não tenho hipótese de ser salvo sem essas obras da fé, sem obedecer completamente, perfeitamente e ininterruptamente. Eu posso viver uma vida de peco, peço perdão, peco, peço perdão, porque o perdão é aquilo que realmente me salva, segundo esse raciocínio, segundo esse evangelho. Agora, se eu sou justificado só pelo perdão e aceito as obras de Cristo em mim apenas como um fruto ou resultado, ou seja, algo posterior à justificação, elas não precisam de ser perfeitas a cada dia. Pode ser algo que eu vou fazendo, obedecendo, resolvendo, sendo justificado, sendo salvo. Posso adiar a obediência sem prejuízo para a minha salvação, porque eu sou justificado só pelo perdão, certo? Dessa forma, eu posso entender a santificação como um processo que dura a vida inteira, como podendo pecar a cada dia, como se pecar a vida inteira seja algo normal, inevitável, e uso o perdão para o resolver. Eu até posso ir melhorando, eu até posso crescer um bocadinho de cada dia, mas se eu não conseguir vencer, não há problema nenhum. Eu não me perco por causa disso. Eu só me perco se eu não pedir perdão. Contudo, isso é um grande problema, porque tal coisa nos torna desculpáveis. Como assim? Vejamos. Quem é que é o fornecedor do poder para vencer? Deus. Então, e Ele não me deu poder para vencer no dia de hoje? Teve que dar, não é? Deu. Mas, e não me deu poder para vencer esta tentação, mas aquela já não deu? Deu em todas as tentações.
Mas sim, todos os momentos da minha vida, será que Deus não me deu poder para vencer neste momento? Naquele deu, naquele já não deu? Claro que não. Deus deu poder diariamente, constantemente, a cada momento da nossa vida. Então, Deus é desculpado, porque se Ele dá poder para vencer, então nós somos responsabilizados por cada ação que cometemos. Pois é, se não desse, Ele tinha que me perdoar, e o perdão seria a forma de eu ser justificado. Estão a compreender? Se Deus não me deu poder para vencer, a única forma de eu ser justificado é através do perdão. Pois é, e é essa a justificação que nós temos adotado. Mas precisamos compreender com serenidade, mas com solenidade também, que Deus nos deu poder para vencer diariamente, o que significa que as obras da fé, que são de graça, que nos são dadas, também têm de fazer parte da justificação para sermos salvos. Se a justificação for só o perdão, a salvação ou a forma de nos salvarmos for só através do perdão, ainda que essa transformação do caráter diariamente seja apenas um resultado, algo posterior à justificação, ao perdão, que seja apenas um resultado, um fruto, e que seja mesmo que seja Cristo em nós a fazê-lo. Se nós entendemos a justificação dessa forma, então eu tenho o direito de ser perdoado, porque há uma limitação intransponível. Eu não tinha ao dispor poder para obedecer diariamente de forma perfeita, impecável e ininterrupta. Nessas circunstâncias, a justificação só pode ser apenas o perdão. As obras são um bónus, mas não são, nem podem ser exigidas para nos justificar, para nos salvar. Só que há um problema nesta proposta da justificação, que é aqueles que aceitam esta linha de justificação querem ser salvos já hoje. Pois é, não só no fim da vida, não só quando vier a chuva serôdia, não só no momento futuro, não só na glorificação. Quando pensam que só aí é que não vão pecar mais. Pois é, eles, apesar de pensarem que só aí, no momento futuro, é que não vão pecar mais, eles querem a justificação no dia de hoje. Então, como entendem o tal processo de santificação como podendo pecar hoje, olham para a justificação como a salvação em pecando, e ser justificados apenas de perdão em perdão, não de perdão em obediência, nem muito menos de obediência em obediência, que é a promessa de Deus. Só dessa forma podem estar justificados hoje, de perdão em perdão, e não só no fim da vida, quando pensam que já não vão pecar mais. Mas, como querem ser justificados já hoje, eles têm que ser justificados pecando.
Ou eu estou justificado hoje, apesar de ser desobediente, e isso só pode ser feito apenas por meio do perdão, e por isso temos de descartar a obediência como não necessária para sermos salvos? Ou eu posso entender esse tal processo que dura a vida inteira como estando justificados desde hoje, mantendo a justificação por meio de uma obediência diária, contínua, aperfeiçoando a santidade em que já não pecamos mais. Essa é a promessa da justificação. E se é essa a promessa, nós não devemos fazer uma teologia acomodada à nossa condição atual, mas segundo a promessa. Pois é. E nós temos feito exatamente o contrário. Temos apoiado a nossa teologia na situação humana, não na promessa divina. A promessa divina é que a justificação é uma graça que nos dá tudo o que é necessário para não pecarmos mais desde hoje e durante a vida inteira. Não é incrível? E tendo disponível já hoje os meios que são necessários para não pecarmos mais, o perdão torna-se apenas um socorro para um acidente e não o meio por excelência da salvação. O perdão torna-se o meio de sermos justificados enquanto não somos adaptados à justificação pela obediência e não conhecemos a verdade total. O perdão deveria ser apenas uma justificação temporária e ocasional, enquanto não somos constrangidos a obter uma obediência permanente por meio da fé. Que promessa linda! Tem que vir do céu esta promessa. Assim, se eu entender que também tenho de ser justificado pelas obras da fé para ser salvo ou justificado, significa que essas obras em cada dia têm mesmo de ser perfeitas. Perfeitas no nível de conhecimento em que estamos nesse dia. Senão, eu não mantenho a justificação. A justificação nessa situação é interrompida pelo pecado. E para arreatar, eu preciso pedir perdão novamente. Eu não mantenho a justificação enquanto não peço perdão, porque estou numa situação pecaminosa. O que não ocorria quando eu era justificada apenas pelo perdão. O perdão mantinha-me justificado apesar de eu pecar, porque as obras não me salvavam. Nesta nova linha de pensamento, o ensino de que a santificação é um processo que dura a vida inteira, a vida toda, é neste contexto entendido como podemos ser santos durante a vida toda, e o processo não deveria ser deixar de pecar, mas aperfeiçoar a santidade em que já não pecamos mais. O processo não deveria ser entendido como pecar, obedecer, mas obedecer aperfeiçoado. Não é incrível? Então nós devíamos adaptar a nossa justificação à promessa e não à nossa condição atual, porque senão não olhamos para a promessa, olhamos para a miséria da nossa condição, para aquilo que nunca vai ser possível. Porque a justificação precisa de fé
para alcançar a promessa. E se eu tenho uma construção teológica baseada na minha condição humana, que é incapaz de alcançar a promessa senão pela fé, então eu não vou ser capacitada a reclamar a promessa através da fé. E isso nunca vai ser realizado. Nós não temos visto como sendo o nosso caso essa obediência diária e ininterrupta. Mas se não fosse essa a promessa, se Deus não nos providenciasse vitória todos os dias da nossa vida e obediência contínua, nós estaríamos desculpados para pecar. E a justificação apenas pelo perdão estaria correta, porque a graça não era poderosa o suficiente para fornecer a obediência diária e contínua. As igrejas que fornecem a seus crentes uma justificação só pela fé, entendida como sendo apenas o perdão, e não pelas obras da fé, estão a fornecer aquilo que o homem é capaz e não o que Deus promete. E desse modo, tal fórmula de salvação não qualifica seus fiéis a recorrer à fé para obter uma justificação que funciona, que realmente salva, mas que apenas remedeia a consciência numa paz que não opera mudança de uma salvação miserável, delimitada e baseada na experiência humana e não na promessa divina. Sendo a justificação a mensagem que nos deveria distinguir das outras igrejas, a qual estamos a ser preparados para anunciar ao mundo com grande voz. É isso que vamos nós anunciar com grande voz, uma justificação só pelo perdão que eles já conhecem, que eles já têm e que recebemos deles? Pois é, porque realmente a voz que nós temos anunciado uns aos outros é que estamos na igreja há muitos anos e não conseguimos mudar. Vamos agora analisar de outra perspectiva a citação que já foi repetida acima. Como não acrescenta graça à graça, esqueceu-se dos direitos de Deus quanto a si e que devia receber o perdão dos pecados pela obediência às suas reivindicações. Aqui vemos, portanto, que a obediência é um requisito para receber o perdão ou a justiça imputada. Assim, a obediência é um requisito para sermos justificados, é necessária para manter a justificação, é necessária para sermos salvos, é um meio de salvação, ou seja, faz parte da justificação, e é também um fruto ou resultado. Porque a obediência dinâmica não deve ser vista desta maneira. Justificação pela fé ou perdão dá ou desemboca em obediência como fruto ou resultado. Antes é mais correta ser visto desta forma. A obediência como um requisito para receber o perdão ou para ser justificado. Depois é necessária para manter a justificação. Somos justificados pelas tais obras da fé. E é um fruto ou resultado da justificação. E leva também à obediência como requisito, ou seja, o fruto acaba por ser o requisito que depois é necessário para manter a justificação. Ou seja, é um círculo em que a obediência está em várias situações, é necessária nas várias situações. A.T. Jones dizia que a justificação faz tudo o que é necessário à salvação, à exceção de torná-lo imortal. A glorificação não vai impingir uma obediência compulsiva ao que não quer obedecer, àquele que não agarrou a mão da graça de Deus para o purificar de todo o pecado.
ela é uma recompensa dos que se tornaram santos. Os corpos daqueles que purificaram a sua alma pela obediência à verdade serão glorificados. Então, cada um é julgado de modo proporcional. Há uma maturidade espiritual a alcançar, a partir da qual o homem deve ser julgado e responsabilizado inteiramente pelas suas decisões. Mas enquanto é menino e enquanto não conhece a Deus, ele só é responsabilizado proporcionalmente ao seu conhecimento e tendo em conta as decisões que tomou com o entendimento de que dispunha. Entretanto, há uma intervenção proporcional. O homem pode estar conscientemente convertido, mas Deus intervém com sua influência em determinado grau, a intervenção proporcional. Isso significa que o homem pode ser salvo sem conhecer o Deus verdadeiro, sem mesmo ter havido um batismo ou uma profissão de fé. Recordemos que é quando o homem é adulto que deve ser batizado, o que não significa que só os adultos podem ser salvos e as crianças não. Todo homem tem uma consciência suficiente que, seguindo-a, pode ser salvo, mesmo não conhecendo o verdadeiro Deus e a verdadeira doutrina, sendo que isso seja feito porque não teve oportunidade para o conhecer. À medida que participamos na natureza divina, as tendências herdadas ou cultivadas para o mal são eliminadas do caráter e somos convertidos em um poder vivo para o bem. Não é tão bonito e não é tão longânimo o nosso Deus que não nos condena por aquilo que não temos oportunidade de conhecer? Pois é. Vamos então fazer uma pequena revisão. Não acreditar na vitória sobre o pecado todos os dias da nossa vida é o mesmo que afirmar que Deus nos deu um livre arbítrio para parecer que Ele é bom e que respeita o ser humano, a sua liberdade de escolha, quando efetivamente não temos poder para, ao escolher não praticar o mal ou ao escolher praticar o bem, podemos de facto obedecer, cumprir a lei e fazê-lo de modo a que não seja considerado iniquidade. Se eu não acredito na vitória sobre o pecado todos os dias da minha vida, como é que eu acredito que Deus me deu um livre arbítrio não armadilhado? Pois é. Se eu afirmo que creio que Deus me deu o livre arbítrio, mas não creio na vitória diária sobre o pecado, diária, constante e ininterrupta, ainda que eu ainda não o faça, mas que acredita que é uma disponibilidade que a graça nos dá, que Deus nos dá, que o poder de Deus nos dá, então eu estou a afirmar que estou condicionado a falhar. O meu livre-arbítrio não é uma escolha, é uma ilusão, uma impostura na qual todo cristão se tem iludido por milénios. Isso é uma afirmação daquele que não crê. Se eu não acredito na vitória sobre o pecado todos os dias da nossa vida, seja que não posso ser santo diariamente, ininterruptamente, estou a escrever nos livros do céu que Deus me enganou, mesmo que eu afirme com minha boca que Deus me deu o livre arbítrio, que eu afirme exatamente o contrário daquilo que faço. Irmãos, a nossa incredulidade tem-nos denunciado, tem-nos desmascarado diante do céu, dos santos anjos e de todos os seres humanos, tem-nos tornado impotentes, tem dito a todo o universo
que eu tenho vivido segundo as minhas próprias forças e não segundo as forças de Deus, que tenho andado pela experiência e não pela fé, mas como acredito numa justificação apenas pelo perdão, é porque eu tenho atribuído à fé a miséria que as minhas próprias forças têm obtido. Eu tenho acreditado que é a fé quem tem operado os péssimos resultados que a força humana tem obtido. Demonstro que tenho obtido ou cumprido a justiça da lei e não a justiça que vem pela graça de Deus, pela força de Deus. Que tenho obedecido pela força do antigo pacto e não pelo poder do novo pacto. Que tenho andado pela força do homem e não pela promessa. Imaginem a visão de um exército completamente derrotado, sem forças, desmotivado. Uma música frenética alicia os membros esgotados a dançar falsamente para disfarçar o desânimo e continuar a declarar que está tudo bem, que é mesmo assim a salvação, que é mesmo assim a justificação. Que esta miséria que temos vivido é tudo o que Deus tem para nos dar. Que isto que temos experimentado é a melhor realização possível da promessa de Deus aos homens e que é esta tristeza que teremos de anunciar ao mundo com grande voz. Que triste, irmãos! Que triste igreja nos temos tornado ao demonstrar pela nossa própria fórmula da justificação pela fé que não conseguimos alcançar os resultados que vêm da promessa de Deus, porque essa justificação não pode realmente alcançar a promessa. Será que vamos convencer alguém com os nossos resultados? Alguém acreditará que por detrás desta convicção há uma derrota que temos fingido não admitir? Nós não cremos na terceira mensagem angélica, não cremos no livre-arbítrio. Temos acreditado na nossa experiência diária de derrotas e quedas constantes, de um sucessivo e desencantador pecar e pedir perdão, pecar e pedir perdão. E com isso temos desfeito em 1000 pedaços a fé que vai deteriorando a nós e àqueles de quem somos influência. Temos-nos agarrado a formas de culto e tradições, ao conhecimento que é tremendo, legado pelos nossos pioneiros, que só pelo facto de o lermos nos dá a ilusão de fidelidade. Temos-nos agarrado a vir à igreja, a participar em eventos comunitários, só para não nos sentirmos perdidos sozinhos, apoiando tudo isso num sentido de pertença que apenas nos garante uma ilusão um pouco mais estável. Mas, irmãos, este tipo de perseverança não é eficiente, é apenas teimosia na incredulidade. Temos teimado e teimado dia após dia, que não é possível vencer o pecado diariamente, só no futuro. E por acreditarmos que é só no futuro, temos-nos tornado acomodados. E por isso, se eu não creio, Deus responde às nossas orações desta maneira: se não crês, não te obrigo a recebê-lo, pois dei-te o livre-arbítrio. Nós não temos crido realmente na terceira mensagem angélica. Temos sido cristãos sobreviventes, anémicos, agarrados apenas a um pouco de barulho e a muito que fazer. Muitas atividades, muito envolvimento, muito convívio, muita distração.
A experiência trai a nossa fé. Ela tem confirmado que não é possível vencer, e quando afirmamos que é possível, mas não é fé que estamos a exercer, o que é senão teimosia? Teimosia é quando eu teimo que é possível, mas continuo a tentar com a minha capacidade. Fé é quando peço a Deus todos os dias para fazer isso em mim. A incredulidade tem vencido a fé a todo custo. Aí está a razão por que não vencemos, porque não temos poder em nosso povo. Que triste povo temos sido diante de um Deus que nos aguarda ansiosamente, que nos tem preparado sistematicamente. Vamos mesmo continuar a crer na nossa experiência de derrota e quedas constantes, ou vamos começar a acreditar nas promessas suntuosamente melhores e mais felizes? Judas 24 diz: aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória. Quando é que vamos começar a acreditar naquilo que Deus nos diz e pronto? Porque somos tão teimosos a crer naquilo que vemos e tocamos e experimentamos e na terrível evidência dos nossos sentidos? Aquilo que não vemos é mais poderoso, é mais eficiente, é mais infalível, é mais competente, é mais eficaz, é mais idóneo e qualificado para fazer a obra que foi prometida aos nossos pais Abraão, Isaque e Jacó. A promessa é mais fiável e real do que a materialidade destes bancos em que nos sentamos, das paredes em que nos encostamos, ou do que acreditar naquilo que está exatamente à frente dos nossos olhos. O que está à frente dos meus olhos não tem mais credibilidade do que aquilo que Deus disse. O que Deus disse é realmente confiável. Se Deus disse, então só não é se eu o impedir com a miséria da minha incredulidade. Irmãos, o livre-arbítrio que Deus nos deu é amor puríssimo. É o amor de Deus para conosco, não apenas um mero sentimento. É produtivo, é eficaz, dá poder real para vencer. Não é uma tramóia imprestável que nós temos experimentado e que só produz iniquidade. Nós não temos crido no livre-arbítrio, temos crido na nossa capacidade. Nós somos o Rei, o Governador, o Senhor do trono do nosso coração. Destronamos Deus e colocámo-lo como primeiro-ministro, abastecedor das nossas reais vontades. Deus tem muito mais para nos dar do que esta miséria diária de escolher o bem e não conseguir fazê-lo, de ter um espírito pronto, mas uma carne constantemente fraca. Desistamos de crer em nós e passamos a crer em Deus. Desistamos de procurar diligentemente a sua vontade só para continuarmos a permanecer na nossa. Deus tem cuidado de nós e aguarda dar-nos muito mais do que aquilo que imaginamos. A nossa tremenda experiência de derrotas não pode enfrentar o poder de Deus, mas a nossa mísera incredulidade pode. Deus tomou as providências para que nos possamos tornar semelhantes a Ele e cumpri-las-á para todos quantos não interpuserem uma vontade perversa, frustrando assim a sua graça. Por fazer parte da nossa própria natureza, a nossa experiência acerca das tendências pecaminosas que vêm dentro de nós não as tornam mais poderosas do que a graça que vem de fora de nós, mas certamente a falta de fé no poder desse dom impede a aplicação dos seus privilégios.
Antes da queda, a faculdade para obedecer era inerente à natureza do homem, tinha tendência para o bem. Porém, depois da queda, o poder para concretizar as justas decisões do livre-arbítrio está enfraquecido de tal maneira que o homem não é capaz de fazer justiça com base nas tendências da sua própria natureza. Antes tem de aceitar o poder que vem de fora do homem, a graça de Deus, o poder de Deus. Na última geração, a natureza do homem está mais debilitada do que nunca em sua capacidade para obedecer. Para triunfar sobre o pecado, a sua dependência de Deus deve ser completa. Porém, por estar fora do homem, o acesso à graça não está mais distante nem é mais inalcançável do que as tramas da sua natureza caída. Como o homem depois da queda não vem com uma capacidade inerente à sua natureza para obedecer, o livre-arbítrio sem Deus não pode satisfazer às exigências da lei. Todo o bem que o homem fizer, sem que seja por meio da fé, não é considerado justiça, mas iniquidade. Porém, ao invés do homem ter o direito a uma desculpa para pecar ou a uma declaração de inocência, é-lhe exigida uma obediência tão perfeita como Adão antes da queda. Isso porque a graça de Deus fornece abundantemente tudo o que é necessário para vencer o pecado e praticar toda a justiça, de modo a ser aprazível a Deus e de tal forma que Deus nos veja como se nunca houvéssemos pecado. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. A exigência de Deus é à altura daquilo que Deus provê para o alcançar. Se Deus exige uma obediência perfeita, diária e ininterrupta, significa que provê poder perfeito, diário e ininterrupto. Isso enfurece o desobediente, mas para o submisso é a maior das suas alegrias. Aquele que se alegra na santidade não vai à Bíblia para ver até onde pode pecar, mas procura prazerosamente as suas exigências para saber até onde Deus nos dá poder para realizar a obediência que tanto ama. Toda a impossibilidade de realizar as obras aceitáveis está em consentirmos na dúvida que Satanás colocou em Eva, de desconfiarmos de Deus e de, por nós mesmos, temos a competência de sermos como Ele é, legisladores da nossa própria conduta e as faculdades para gerirmos de modo a cumprir todos os requisitos que a lei exige. Temos decidido selecionar entre as normas de Deus aquelas que nos comprazem e as que são dispensáveis. Isso nos coloca na mesma posição de Eva quando aceitou comer o fruto proibido. Temos ouvido da incredulidade e da autossuficiência, teimando que à nossa maneira alcançaremos o céu. Poderíamos vencer muitos defeitos de caráter se não colocássemos entre nós e Deus os entraves da autossuficiência. Precisamos exercitar a nossa fé para que o poder da graça seja efetuada em toda a aptidão e eficiência que possui. Não uma fé em mim, mas uma fé em Deus. Não uma fé em que Deus me ajudará a fazer a minha vontade, mas uma fé em que eu me rendo à sua. Uma fé de sacrifício, não uma fé de exaltação do eu. Se eu me render às limitações provadas pela minha forte experiência diária de que não sou capaz de vencer o pecado,
por mais poderosa que a graça seja e por mais disponível que ela esteja para nós no dia de hoje e no momento do agora, não poderei usufruir do manancial das suas vantagens, pois é por meio da fé que ela é concretizada. Temos a necessidade de, apesar de toda a evidência de que não é possível vencer o pecado hoje mesmo e de toda a contraposição dos que anunciam essa descrença, eu me agarro à promessa de confiança e ao juramento, que é uma certeza de que Deus cumpre, e assim sair do domínio da dúvida, que é a grande barreira contra a operação do poder do Todo-Poderoso. Enquanto não permitirmos essa confiança através da fé, qualquer dos benefícios são apenas uma mera possibilidade, tão distante quanto uma impossibilidade. Oh, irmãos, supomos que a vitória diária e perfeita sobre o pecado é uma impossibilidade? A obediência diária não é uma impossibilidade, é uma promessa do todo possível. O Eu sou aquele que sou convida-nos a ser aquilo que Ele é, santo, participando na sua natureza divina. A santidade é uma oferta. A obediência é a permissão de Deus nos deixar ser aquilo que Ele é. Isto é o quanto Deus deseja que sejamos íntimos dele. Supomos que a vitória diária perfeita e ininterrupta sobre o pecado é uma impossibilidade? Supomos que é o auge daquilo que nós andamos aqui a fazer? Andamos em contenda sobre um assunto tão notório ao homem de fé e muitos o têm atrasado furiosamente, discordando e opondo-se de muitas maneiras. Ali haverá uma estrada, um caminho que será conhecido por caminho de santidade. Os impuros não passarão por ele. Servirá tão somente aos que são do caminho. Os ímpios e insensatos escolherão não seguir por ele. Porém, digo-vos que a obediência a toda a lei é ainda uma indigência dos santos. O mais pouquinho que os santos podem alcançar ainda nesta vida é só a vitória sobre o pecado, sobre todo o pecado. Isso é ainda uma pobreza, pois é o mínimo que a graça nos pode dar. Deus tem muito mais para nos dar do que meramente obedecer a toda a lei todos os dias da nossa vida ininterruptamente. Escandaliza-vos isto? Não nos deixou Deus amostras no seu livro sagrado? Temos feito de Deus um doador mesquinho, medido pela nossa medida, limitado pela nossa sábia incompetência. Nós não somos fanáticos, é Deus que nos oferece uma oportunidade muito acima daquilo que podemos imaginar. Deus não se reserva em nos dar uma pequena santidade. Se eu não sou capaz de ser santo hoje mesmo, não é porque Deus não nos deu tudo o que é necessário para o alcançar. Mas Deus tem muito mais a dar-nos do que a obediência a toda a lei todos os dias da nossa vida. Deus tem a dar-nos o aperfeiçoamento da santidade. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundície da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. É isto que Deus quer dos santos, não só a miséria de deixar de pecar. Um cumpridor de toda a lei que é aperfeiçoado não vive uma santidade mesquinha no limiar do que é permitido, averiguando até onde pode pecar. Se amarmos a integridade e a formosura da santidade, não apenas a sobrevivência eterna, então não vamos à Bíblia para ver até onde podemos pecar, mas para saber até onde Deus nos dá poder para obedecer.
O que ama a lei de Deus ambiciona a santidade, uma santidade cada vez mais aperfeiçoada. Deus quer dar-nos nesta vida não apenas o poder para deixarmos de pecar, mas quer dar-nos a abundância da santidade, o aperfeiçoamento da santidade. Cada dia que viverem, podem estar a aperfeiçoar os benditos atributos plenamente revelados do caráter de Cristo e, ao isso fazerem, infundirão luz, amor, paz e alegria aos seus lares. Há uma alegria sem fim para estes que creem nisto, irmãos. Há uma alegria que ninguém pode tirar. E se tenho livre-arbítrio e é Deus que opera em nós, em mim, essas boas obras, dessa escolha que a tornam realmente aceitável a Deus, e se isso não está mais longe de mim do que uma simples oração, porque hei de optar pela tristeza e não pela alegria? Pois será que antes que clamem, eu responderei, e estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Não consigo, não é possível, não acredito, temos dito. Queremos uma ressurreição sem Calvário, uma glorificação sem Getsémani. Queremos eficiência sem fé e resultados sem pleitear. Queremos adquirir sem deixar e vida sem morrer. Queremos receber sem pedir e ganhar sem perder. Queremos vitória sem lutar e triunfo sem orarmos desesperadamente pelas madrugadas adentro. Afirmamos que não há uma vitória para nós quando ainda não lutamos contra o pecado até ao sangue. Dizemos que a santidade é só para um dia mais tarde, para a glorificação ou para o fim da vida. Garantimos que esta miséria é tudo o que Deus tem para nos dar, quando na verdade o que realmente queremos não é obedecer já hoje. Preparemo-nos, em breve virá uma grande fome sobre a terra. Não é fome de pão, mas de ouvir a palavra do Senhor. E não nos enganemos, os famintos querem pão que alimente, não fast food. Querem conteúdo, não TikToks espirituais. Profundidade, não comida light. Não estarão ansiosos para que não passem os minutos do horário, mas comerão e não se fartarão, ouvirão e quererão muito mais. Serão exigentes e vão olhar para nós e tirar as teimas da nossa fé pelo caráter. Eles vão vir e verão que aquilo que pregamos não funciona e serão confundidos e partirão e irão procurar o Evangelho que lhes deu o êxito da mudança. Mas se encontrarem exemplos, então 1 entre 20, e 5 entre 100, e 50 entre 1000, serão seus tutores e os guiarão. Comerão das migalhas da nossa mesa como quem recebe um privilégio, e eles serão a menina dos olhos do Senhor e nós a remela sacudida, porque aquele que não avança regride, e o que não cresce diminui, e o que estagnou regressa aos seus antigos hábitos. O que não crê difunde incredulidade e desânimo e demência espiritual, e é fraqueza para muitos. A mensagem tem sido descredibilizada pela nossa conduta e temos ouvido não há justos entre nós, e também estou há tantos anos nesta fé e nada muda. Mas se houver 1 entre 20, e 5 entre 100, e 50 entre 1000, eles virão e ouvirão e entenderão e farão em pouco tempo aquilo que não tivemos fé para fazer na nossa vida inteira. E o estranho será o predileto do Senhor, e o meu lugar o seu lugar, e o favor de Deus será para com ele, porque nós comemos e não engordamos, bebemos e não nos saciamos, e banqueteamo-nos como ébrios e fanfarrões, e não temos crido para obedecer, e não negamos o nosso eu.
E selecionamos uma coisa entre muitas, de entre toda a vontade do Senhor, apenas para remediar os requisitos da nossa religiosidade, continuando superficiais e relaxados e frouxos, e nos tornamos como aqueles mornos designados que provocam a repelência do Senhor. Mas se houver 1 entre 20, e 5 entre 100, e 50 entre 1000, virá o Espírito e dará a 1 a força de 1000, e a 5 a força de 10.000, e a 50 a força de milhares, para saciar a muitos. E terminamos aqui este tema sobre o livre-arbítrio na mensagem da justificação pela fé. De qualquer forma, podem deixar as vossas questões e os vossos comentários. Obrigado pela vossa participação. Se deseja continuar a receber mais vídeos, por favor, assine e ative o sininho para receber as notificações. Partilhe e muito obrigado. Até breve!